Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui mais um OFM Cast, que é o nosso primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. Dando sequência aí, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a campanha Agosto Dourado. Tudo bem, Patrícia? Hoje a gente vai falar um pouquinho também da importância do pai, né, no aleitamento materno. Então é um tema aí que eu vou me encaixar também. O que a literatura ela diz a respeito da presença do pai durante o aleitamento? Olha, tem trabalhos recentes fantásticos mostrando a relevância da presença do pai no aleitamento. Inclusive tem um trabalho da Noruega que mostrou o seguinte: estudaram 200 e tantos casais, todos tinham a intenção de fazer um aleitamento do bebê enquanto fosse possível e tudo. Mas o pai recebeu, metade do grupo, o pai recebeu o treinamento sobre o que é o aleitamento, a importância e tal, durante a gravidez. E o outro grupo, o pai só recebeu as instruções na hora que o bebê nasceu, na maternidade. Olha, você tem que fazer isso, aquilo. Não houve tempo para ele introjetar aquele conhecimento todo. E aí, o que eles observaram? No grupo onde o pai foi ao longo do tempo, ao longo da gravidez, participando, 95% atingiu o objetivo do aleitamento. E no outro grupo, apenas 80%. Ou seja, houve 15% a menos de sucesso porque o pai não estava completamente preparado para aquilo. Então, não é que ele não quisesse, ele queria, mas ele não estava preparado. Então, isso é muito relevante. E existem outros trabalhos mostrando também a importância para a mãe, para o suporte emocional da mãe, do engajamento do pai nesse processo. Fantástico. Em 2019, é verdade que o tema central aí do Agosto Dourado ele foi o engajamento dos pais? Exatamente. O mundo inteiro, né, fez a campanha para motivar os pais a participar do processo do aleitamento em 2019. Bacana demais. E as questões culturais, a gente pode dizer que elas estão presentes aqui, atrapalham ou não atrapalham? Muito, nesse aspecto muito. Aqui no nosso país a gente ainda percebe isso, muita resistência de muitos pais que acham que eles não têm que participar, principalmente numa classe social mais baixa, né? Quanto mais a pessoa tem um nível cultural melhor, a tendência é que ele compreenda melhor a necessidade desse engajamento do pai. E um nível social ou cultural mais baixo é mais difícil. Então, daí a relevância das campanhas, que a gente tem que mostrar para esse pai que ainda tem essa resistência de achar que não tem que interferir, mostrar que tem, que é bom, que aquilo pode ser bom. Agora, em vários países pelo mundo, aí a situação é muito difícil, porque existem culturas que são extremamente machistas, né? E não ajudam muito nesse processo de ampliar a participação do pai. Aí a OABA, né, faz campanhas maciças nesses países, principalmente que tem fundamentos religiosos muito assim radicais, né? As campanhas são mais severas para evitar isso, né? Entendi. Então, aí hoje nós vamos inverter aqui um pouquinho, porque você como pai, sim, né? Então, ao invés de você me perguntar, eu que vou te perguntar, legal, né? Como é que foi a sua experiência, né, de acompanhamento da Cacá quando o Pedro nasceu? Bom, essa questão, assim, a gente sempre teve ciência, né, da relevância do aleitamento materno e tudo, né? Então, logo no início, antes do Pedro nascer, né, ali por volta do 7º mês, mais ou menos, a gente procurou até um curso específico, né? A gente fez um curso aqui em Belo Horizonte, falando só sobre o aleitamento materno, como enfermeira, né? Ela explicou algumas técnicas, algumas coisas para facilitar para a mãe a questão do aleitamento, né? E deu para mim, pai, né, uma segurança grande também para poder dar suporte porque a amamentação
não tem como eu amamentar, né? Então, assim, é uma tarefa exclusiva da mãe. Mas as outras tarefas com o bebê, eu podia aprender bem e ajudar bem. Para quê? Para que a mãe pudesse descansar nos intervalos e tudo mais, porque a amamentação tinha que ser com ela, 100%. Né? Então, eu me engajei bastante nas outras tarefas. Né? Então, o banhozinho, né? O cuidado, ali o colocar para arrotar depois da mamada. Né? Então, assim, porque aí você vai conseguindo conciliando um pouquinho, porque o período de amamentação para a mulher é um período muito desgastante. Esse né? inicial, né? Inicial, porque é aquele reloginho, né? De 3 em 3 horas e tudo mais. Ou às vezes até menos. Até mesmo, e madrugada fora e tudo mais. Então, assim, tem que ter um suporte para que a mãe consiga descansar. Né? Então, assim, se você, por exemplo, já puder pegar ali para colocar para rotar depois que mamou, já é um período que ela já acabou de amamentar, ela vai dormir e tudo, então já dá ali 15, 20, 30 minutos a mais de sono, que nessa fase faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Né? Então, mas foi uma experiência muito boa, né? Porque igual a gente comentou nos outros UFMcasts, a relação com o bebê, né, é muito grande, né? Assim, o afeto, né? Assim, é uma relação muito bonita, então é uma fase difícil, né, vamos dizer assim, é desgastante para os pais, mas é muito gostosa. E como é que fica isso depois que o pai tem que voltar a trabalhar? Aí, assim, a questão do trabalho é difícil por conta do apoio no dia a dia, né, diariamente ali durante o dia. Então, quando eu voltei normalmente para o trabalho, a questão ficou mais à noite, né, que é também o período mais, vamos dizer assim, desgastante, né? Então, logo que eu chegava do trabalho, eu já pegava, igual eu falei, engajando nas tarefas, né, com o bebê, então eu já pegava para dar ali um banhozinho, para já fazer, colocar toda a roupinha de dormir e tudo mais, já colocava para dormir, e aí na próxima mamada, né, ele já levantava, aí ela dava mamar, eu pegava para poder colocar para rotar, e a gente fazia assim, para poder ir dando para ela também um pouquinho mais de descanso, esses 15, 20, 30 minutos a mais que eram importantes. Então, conciliar tem que ser assim mesmo, não tem jeito, né? Então, era dormir pouco mesmo, acordando, né? Toda hora que acordava para amamentar, eu acordava junto também, para poder fazer essa transição ali do arrotinho e tudo, né? E igual eu falei, é uma fase difícil, mas também é uma fase que você vai engajando com o bebê ali, tendo um afeto, é muito bom. Você tem vários amigos nessa mesma fase. Como que você percebe os seus amigos? Todos eles têm essa mesma característica sua? Ou você percebe que em alguns ainda existe alguma resistência, fica mais à custa da mãe, da avó? Como é que é isso? Você percebe diferença? Percebo. Felizmente, né, assim, dos meus amigos de convívio e tudo, eu posso dizer que uns 70%, né, participaram efetivamente dessa forma durante esse período com a mãe, aleitamento. E os outros 30% realmente tiveram uns que participaram nada, né, e outros que participaram muito pouco, né, assim, porque consideram que essa função é uma função da mãe, né, e como ele não tem como ajudar ali, não tem como eu dar mamar pro bebê, então assim, o bebê chorou querendo mamar, é a mãe. Né, eu posso ajudar a trocar uma fralda, um negócio ali esporadicamente, mas o aleitamento e tudo é a mãe, né, não tem jeito de ajudar nisso, então fica... É igual a gente comentou, tem uma questão cultural ainda envolvida, apesar das nossas gerações, quanto mais vai passando as gerações, isso tem ficado cada vez menos presente, né? Mas a gente ainda percebe bastante. E qual que é a sua percepção do apoio da família como um todo nesse primeiro momento do aleitamento? Eu acho que assim, é fundamental, né? A gente teve o privilégio, né, de poder contar com o apoio tanto dos avós maternos quanto dos avós paternos. Isso é fundamental, né, porque dá também para você ter um pouquinho de tempo, né, tanto você com a sua esposa, tanto vocês dois, para dormir, para descansar, né? Às vezes o avô e a avó estão em casa ali, fica com o bebê, cuidando durante o dia, você dá uma descansada, né? E esse apoio, assim, ele é fundamental, né? Sendo possível, né, podendo ter esse apoio, eu acho que a gente não tem que ter vergonha de recorrer e de ajudar, até porque para os avós também acaba sendo uma tarefa muito gostosa, né? Ficar com o neto e tudo mais, e cuidar e ainda saber que está ajudando. Né? Então, assim, a sugestão que eu dou sempre é o seguinte, tendo a possibilidade, né, tendo avós, tendo avós,
deixa participar e pede mesmo, porque ajuda muito, né? E acaba, assim, facilitando o processo. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está te ouvindo, que vai ser pai ainda, né, e não teve essa experiência, do relacionamento emocional que cria, né, afetivo, que cria com o bebê essa participação mais intensa. Né? Você já falou, mas eu queria que você reforçasse. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante. Quando eu, né, me tornei pai, né, e tudo, desde a fase da gestação, eu comecei a ler algumas coisas e tudo, e a gente percebe o seguinte, né? A mãe, ela já tem uma relação com o bebê antes dele nascer, né? Porque o bebê está se desenvolvendo dentro da mãe. Nós, como pais, né, a gente tem aquela felicidade, aquela euforia, mas você não tem a relação com o bebê enquanto ele está se desenvolvendo. Você faz um carinho na barriga, você conversa, né, você tem aquele cuidado, mas não é ainda uma coisa palpável, uma coisa física. Então, eu falo que assim, a gente, depois que o bebê nasce, né, que a gente vai começando a se relacionar fisicamente com ele, aprendendo, né, a amar cada dia mais. E essa participação no processo de amamentação, né, tá junto ali, fazendo arrotar e tudo, é uma fase que você começa a realmente se conectar com o bebê, porque a mãe está conectada desde do dia da concepção, né? E a gente começa a se conectar ali. Então, eu acho que para quem vai ser pai, não deixe de participar disso, porque é o momento que você começa a se conectar cada vez mais com o seu bebê, né, e tudo, e vai criando aquele afeto cada vez maior, né, que depois que a criança interage, né, beleza, esse afeto ele tá ali e tudo, mas criar esse afeto desde o bebezinho é fantástico. E sem contar que o pai também, ajudando no aleitamento, ele também fica tranquilo de saber que o filho está protegido, exatamente, né? Que está saudável, né? Isso dá um conforto emocional também para o pai, exatamente, de estar promovendo aquilo. Exatamente, né? Você vê o bebê mamando ali, dá uma tranquilidade muito grande. Fala, beleza, ele está comendo o que tem de melhor, né? Está se alimentando com o que tem de melhor e tudo, então você fica sossegado nesse ponto, né? Exatamente. Então é isso que a gente queria passar para todos que estão nos ouvindo, né? Essa mensagem de participação do pai e da relevância da presença do pai. Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi então o nosso OFM Cast de hoje. Né? Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva em nosso canal, né? Ative as notificações para receber todas as novidades aí dentro da ortopedia funcional. Voltamos na semana que vem, ainda trazendo um pouquinho do agosto, né, dourado. Tchau, gente.